Fala aí, moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos seguir falando de Grêmio e da possibilidade de chegada cada vez mais próxima do Pedro Raul. O Grêmio tá precisando, hein? Vai precisar e precisa mudar muita coisa no time do Grêmio. Vamos falar sobre isso. Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Terminando o vídeo, passa lá na KTO.com, faz o teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer e ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Aliás, já começamos brincando e brincando bem na Eurocopa, hein? E na semana que vem começa a Copa América. Vamos lá, moçada. Que coisa, né? O Grêmio com o Flamengo não tem jeito, né? A impressão que dá é que o Grêmio nunca mais vai ganhar do Flamengo. Essa é a impressão que passa. Porque o Grêmio joga relativamente bem, foi no início do jogo, o Grêmio jogou relativamente bem, mas depois a situação desandou, né? E aí, sei lá, uma mexida ali do Tite, uma situaçãozinha de leve, uma mexida num posicionamento de um jogador, principalmente que foi o Gerson. O Flamengo acabou, né, destruindo qualquer possibilidade do Grêmio de pontuar na noite de ontem no Maracanã. Algumas situações elas têm que ser resolvidas de forma imediata, né? Principalmente a questão do João Pedro Galvão, né? A gente sabe, ele é o único centroavante que tem à disposição nesse momento, mas ele não tem a menor condição de vestir a camisa do Grêmio. O João Pedro Galvão, olha, a gente pode buscar, a gente pode pesquisar, mas o João Pedro Galvão certamente está entre as piores contratações da história do Grêmio. Um dos piores jogadores já contratados pelo Grêmio, não há nenhuma dúvida disso. O investimento alto, ganha mais de R$1 milhão por mês, né, para fazer o que faz. Em 40 jogos com a camisa do Grêmio, fez 3 gols, né, um dos piores jogadores que já vestiu a camisa do Grêmio, não há dúvida nenhuma disso. Então, João Pedro Galvão não serve mais e o Grêmio vai precisar mudar alguma situação. Mas também tem a situação que o Renato está fazendo com relação aos goleiros, né? O Renato fala em rodízio de goleiros, mas aí a gente vê o Marquezin precisando ganhar ritmo de jogo. Ele coloca o Rafael Cabral, que não falhou no gol. Não falhou, eu vi que teve gente falando que ele falhou, que ele teve braço curto. Não, Rafael Cabral não falhou no gol. O primeiro gol foi um chute de longe, mas um chute forte, um chute muito no ângulo. Nenhuma chance para o Rafael Cabral fazer defesa ali. Dificilmente o Marquezin faria defesa, muito menos o Kaique, que é um goleiro também insuficiente para jogar no Grêmio. Os grandes erros que essa direção do Grêmio comete e vem cometendo há muito tempo. Então o Renato erra à medida em que ele diz que vai seguir fazendo o rodízio no gol. Ele precisa dar sequência ao goleiro, precisa dar sequência ao Marquezin, que é o goleiro titular desse time do Grêmio. Mas vamos lá, próximo passo, né? O Grêmio errou de novo, vai para Cariacica, no Espírito Santo, para jogar contra o Botafogo. Mais um grande erro da direção do Grêmio, que entregou 2 mandos de campo de graça para o Botafogo. Então vai enfrentar o Botafogo, que vai jogar praticamente em casa, né? Com o Grêmio como mandante, mas um Botafogo jogando praticamente em casa. O Grêmio poderia ter trazido esse jogo para Curitiba, para o Couto Pereira, mas é mais um erro da direção do Grêmio, da atual direção do Grêmio. Antônio Brum, olha, sozinho ele não tem condições de ser vice de futebol do Grêmio, ele precisa de alguém do lado. Se ele seguir assim, o Grêmio vai caminhar e vai ter um ano muito complicado nas mãos do Antônio Brum, o vice-presidente de futebol do Grêmio. O presidente Alberto Guerra precisa se mexer e é urgente. O Grêmio está tentando a contratação do Pedro Raul, é o centroavante que o Grêmio vai tentar contratar e está muito próximo de fechar essa negociação. Pedro Raul está sem espaço lá no Corinthians e recusou a proposta do Santos exatamente por estar com uma negociação avançada com o Grêmio. O que está faltando? O Pedro Raul vai vir por empréstimo para o Grêmio com o Natan, o pescador, o meia, podendo ser envolvido no negócio. O Adriel está muito próximo de ser envolvido nesse negócio também, está sem espaço lá no Bahia também. Então o Adriel pode ir para o Corinthians, sendo nesse molde de empréstimo até o final do ano. E também o Grêmio colocar mais o Natan Pescador, o meia, também envolvido nesse negócio, para ele ir para o Corinthians liberar o Pedro Raul até o final do ano. E aí aquela situação, né, com o valor de passe fixado, para no final do ano definirem quais são as situações que serão tomadas, né, para definir o que vai ser feito com esses jogadores que estão sendo, neste primeiro momento, emprestados. O Grêmio precisa e muito do Pedro Raul, por tudo aquilo que eu disse no início do vídeo, né? Porque hoje tem João Pedro Galvão, um dos piores jogadores da história do Grêmio. João Pedro Galvão, ele não consegue dominar uma bola. João Pedro Galvão não ganha nenhuma dividida. João Pedro Galvão não chuta gol. Então é um jogador que não serve para o Grêmio. Então Pedro Raul, por pior que possa parecer, por pior que possa ser o Pedro Raul, ele é melhor do que o João Pedro Galvão. E como o Grêmio vai ficar 2 meses sem poder contar com o Diego Costa, precisa urgentemente desse centroavante, o Pedro Raul.
Então, agora é aguardar. A direção do Grêmio deve fazer esse movimento nos próximos dias e aí na abertura da janela de transferências, que aí é em julho, o Grêmio fechar a contratação do Pedro Raul. Vamos ficar atento a tudo, trazendo as informações e buscando tudo aqui para vocês aqui no canal. Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.